Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E como eu sempre digo por aqui, sempre trazemos algum conteúdo especial, mas hoje é mais que especial. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já parou para analisar, já parou para fazer alguma conta, mas muitas pessoas levam esse assunto para o lado negativo. Mas o nosso convidado de hoje, ele vai trazer uma ótima, uma excelente notícia para você. E seja bem-vindo, Luciano, coach do milhão. Obrigado, Leandro. Prazer em estar aqui. Prazer em poder contribuir, dividir um pouco de experiência com vocês aqui. Eu acho que vai ser interessante, né? Porque tem muita bagagem, muita história, muita coisa legal para a gente trazer aqui para a gente contribuir e dividir. Exatamente, Luciano. E esse assunto, como eu já disse aqui no início, né, tá na boca do povo. As pessoas gostam de falar sobre dinheiro, gostam de falar sobre investimentos, apesar que muitas pessoas não entendem como investir, né, e como alcançar a independência financeira. Eu acredito que um dos pontos principais que a gente vai abordar aqui hoje está ligado a esse assunto, né? E eu gostaria de entender como que você se tornou, né, como o Luciano se tornou o coach do milhão. Ô, Leandro, essa pergunta é aquela pergunta chave, né? Porque eu acho que para falar como que eu me tornei o coach do milhão, eu acho que eu tenho que contar um pouquinho da minha trajetória para poder ficar mais claro até para as pessoas, né? Então, eu vim de condomínio de classe média baixa no Rio de Janeiro, uma infância muito difícil, muito complicada, né? Com escassez de dinheiro, com diversos problemas financeiros mesmo. E aí, nesse momento, eu comecei a ver algumas coisas que eram interessantes na minha vida, né? Porque quando a gente se torna investidor, né, ele vai por alguns caminhos, né? Um deles é a escassez e o outro dele é aquele que você já nasce com aquela família já aqui de investidores e vai perpetuando. Então, a minha trajetória foi de muita escassez, né? Teve muita dificuldade. E eu via que eu não queria aquilo para minha vida, né? Então eu via na minha família tinha muita briga por causa de dinheiro, né? Acabava o salário no final do mês, né? Então sobrava mês ainda depois do salário e era muito difícil viver ali. Era muito difícil a questão toda que envolvia aquela minha infância, que envolvia a minha história. E aí eu fui crescendo, algumas oportunidades aparecem, né? E aqui já é um recado para todo mundo que está assistindo, que as oportunidades elas aparecem, a gente tem que identificar e aproveitar essas oportunidades. Se a gente não aproveita essas oportunidades, depois a gente só reclama da vida e esquece de enxergar que elas aparecem e que acontecem essas oportunidades. Então, eu tive algumas oportunidades na minha vida e eu agarrei. Essas oportunidades vieram a partir do esporte. Então, eu fui nadador, jogador de futebol, triatleta, e a partir de um certo momento eu me machuquei, né? Não consegui mais treinar tal, e me tornei não investidor, né? Mas comecei a pegar alguma coisa sobre investimentos. Era um aspirante ali no mercado de investimentos. Eu comecei a ter o contato com o investimento, né? Legal. Ainda não sabia o que que era investidor, o que que era ser investidor, mas eu já comecei a ter aquele contato quando eu comecei a ter essas oportunidades de encontrar pessoas que mexiam com isso. Não era nada sério ainda, né? Não era nada tão palpável assim, mas já tinha um cheiro daquele negócio. E aí o que que aconteceu? No, Em 2016, né, a minha filha nasceu, né, a minha segunda filha nasceu, e quando ela nasceu, teve uma mudança de chave na minha vida. Que ela nasceu prematura extrema, com 28 semanas. 28 semanas. 28 semanas, ela nasceu prematura extrema. E nessa época eu morava em Juiz de Fora, ela morava no Rio de Janeiro, ela morava no Rio de Janeiro com a mãe, e estava em Santos, passando férias. Então, o que aconteceu? Ela nasceu em Santos, eu morava em Juiz de Fora, então eu pegava um ônibus, ia para Santos, tive que ir às pressas, foi um momento muito conturbado. Imagino. E naquele momento eu vi que eu nunca tive problema na minha vida. Por mais que eu tivesse nascido num lugar perigoso no Rio de Janeiro e tal, mas naquele momento eu vi que eu nunca tive problema na vida. Aquele foi o primeiro problema real que eu tive na minha vida, que era minha filha com 28 semanas e naquele estado ali totalmente vulnerável, né? E aí tiveram um desenrolar dessa história que foi muito complexo, né? Teve erro do hospital, ela foi diagnosticada com HIV, Nossa.
E aí, quando depois passou, eu e a mãe dela, a gente teve que ir no hospital em São Paulo, fizemos a contraprova deu negativa para nós dois, então, como nós ambos não tínhamos o vírus, ela não poderia ter, então ela começou tomando AZT. Então, assim, foi um negócio Que complexo. situação, hein? Quando envolve filhos, assim, eu ainda não tenho filhos, mas eu imagino o que você falou, né? De nunca ter passado um problema quando você viveu isso. Exatamente, Leandro. E aí, o que que aconteceu? Nesse momento, ela, apesar de eu já ter estudado muito, né? Tinha morado fora na França, já tinha feito cursos lá fora, né? De coach, mentor, já não era. Aqui eu acho que ficou meio banalizado. Até quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei até assustado, que aqui estava meio banalizado. Lá fora, não. Quando você era gestor lá fora, né? Na Europa, você meio que faz um treinamento de coach e mentoria porque você é um líder de fato, Sim. né? Então você tem que mentorar pessoas e liderar pessoas. E para isso você tem que ter um autoconhecimento e isso expandir para os seus liderados. E eu já estudava bastante, né? Eu tinha muita consciência que eu estudava muito. E quando a minha filha nasceu, né? Eu falei assim, pô, e agora? Quais são os problemas que ela vai ter? O que ela vai enfrentar daqui para frente? E eu comecei a devorar livros, livros de conhecimento, né, de questão do cérebro, como é que poderia desenvolver a questão cerebral dela e como eu poderia ajudá-la nesse processo. Então foi bem desafiador, eu lia um livro por dia, todos os dias, sobre mente, sobre desenvolvimento da mente, sobre como desenvolver o cérebro de uma criança, como desenvolver o cérebro de um adulto, como que eu poderia me preparar para poder ajudá-la. E aí surgiu o Coach do Milhão. Por incrível Olha que só, pareça. hein? Isso tudo antes de surgir o Coach do Milhão, antes de você ter esse projeto de desenvolvimento de pessoas e finanças. Exatamente. Por que que surgiu o Coach do Milhão nesse momento? Quando ela estava internada, né, apesar de ter o plano de saúde e tudo, os custos pós o internamento, a internação dela eram custos que eram complicados demais, né? Porque ela tinha cuidados especiais, ela tomava um suplemento especial, então eram custos que me levou na falência financeira, no zero. Mesmo tendo convênio, ou seja, a maioria das pessoas às vezes nunca passam por uma situação extrema, Uhum, né? Então, só exato. quando a pessoa vive uma situação dessa, a pessoa começa a rever todo o planejamento financeiro. Exatamente, exatamente. E eu não, eu tinha até uma reserva financeira na época, foi tudo embora, 100%. Então eu fiquei numa situação que eu não tinha mais dinheiro, não tinha o que fazer e tinha uma prematura em casa que precisava de cuidados, precisava de suplementos para continuar vivendo. Então eu peguei empréstimo, me endividei e tal. E naquele momento ali, eu já tinha virado minha chave, né, com tanto de livro que eu li sobre desenvolvimento do cérebro, sobre a questão de mente, né, que eu já tinha virado minha chave. Então eu pensei, naquele momento eu falei para mim assim, não, eu não vou mais passar esse tipo de dificuldade na minha vida. Independente da dificuldade que tiver, eu vou estar preparado financeiramente, psicologicamente, para poder não viver o que eu vivi e passar o que eu passei daquela maneira. Então eu comecei a fazer com que essa habilidade, né, não essa habilidade, né, mas esse conhecimento que eu adquiri nesse momento difícil, né, na dor, que eu começasse a realmente fazer um pouco de diferença na vida de algumas pessoas. E aí a primeira diferença que teve foi justamente com os pais que estavam na UTI neonatal naquela época, porque quando a minha filha deu uma melhorada, né, e foi eu já tinha formação de coach, de mentoria, e eu acabava colhendo os outros pais no hospital para poder ajudar um pouco nesse processo, que é muito difícil, é muito solitário, tem muita angústia. Então, ali surgiu o Coach do Milhão. Independente do nome, Coach do Milhão, mas Sim. ali surgiu o Coach do Milhão de fato, né? Naquele momento você já estava ali influenciando as pessoas e em um momento de dor, você conseguia trazer alguma opção, né, da pessoa Exatamente. enxergar uma luz ali no momento de tristeza. E como que você viu esse momento acontecendo, né? Conta um pouco mais pra gente e pros telespectadores também, pra quem tá assistindo e ouvindo nas plataformas de áudio. Que dia que virou a chave que você falou assim, nossa, você viu uma pessoa e pensou em colaborar, né? Dar uma palavra pra essa pessoa. É, esse momento, ele a primeira pessoa que você realmente pega na mão e leva para um lugar é aquele momento que você nunca esquece, né? Aquele momento que você
para e fala assim, pô, esse momento aqui agora eu vou me doar para essa pessoa, né? Então, além da minha filha, teve mais uma pessoa que aconteceu a mesma coisa, teve o mesmo problema que eu tive, né? E eu sabia das dificuldades financeiras que ela iria passar um pouco mais lá na frente, né? Então, naquele momento, eu peguei na mão mesmo, né? E a gente foi caminhando junto, eu fui mostrando o que tinha acontecido comigo, as minhas experiências nesse momento. E aí foi como se fosse o pro bono, né, da mentoria, né? Que a gente começou realmente a trabalhar essa questão de, ó, vai acontecer isso daqui, é normal, é esperado, você vai ficar sem dinheiro, você não vai ter condições de arcar com muitas das coisas, você vai ter que pedir empréstimo, mas existe a saída, e a saída é essa. E aí a gente foi acompanhando, tal. Hoje essa pessoa se tornou um grande amigo meu, né? Olha só, e de um momento de dificuldade, de desafios, acabou virando até uma amizade. Exatamente, exatamente. E nesse momento, qual que era o seu objetivo? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que oferecem soluções, mentorias, visando somente o financeiro. Mas você me disse que um dos principais objetivos seu era alcançar pessoas, né, e Uhum, transformar essa realidade das pessoas. Como exatamente. que você chegou nessa conclusão? Foi o que você viveu, que você falou que precisava compartilhar com outras pessoas também? Exatamente. E aí eu acho que é importante a gente pensar como é que funciona o nosso cérebro, né? Então, quando a gente tem um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ele fala sobre o círculo dourado, né? Então, o círculo dourado é o seguinte: muitas das pessoas sabem o que elas fazem, algumas pessoas entendem como fazem, mas poucas pessoas sabem o porquê elas fazem. E naquele momento que eu tive a dificuldade com a minha filha, que aconteceu isso tudo, eu entendi o meu porquê. E a gente, a gente tem umas crenças, né, na vida que é difícil da gente perceber essas crenças, porque quando está no subconsciente, você não vê que é problema. Você só vê que você tem um problema na hora que ela parte para o consciente. Então, naquele momento ali, eu vi que eu tinha muito problema interno que precisava ser resolvido comigo mesmo, né? Então, eu comecei a realmente trabalhar esses problemas internos e, de acordo com o Círculo Dourado, eu entendi o meu porquê. Deu aquele start assim, poxa, eu já era líder, né, de grandes empresas, passei 20 anos como na liderança de empresas e tal. E eu falei assim, pô, eu gostava da questão da liderança, né? Gostava de desenvolver pessoas no meu trabalho, mas ainda não estava claro o meu porquê. Ou seja, você vivia, já tinha uma rotina de vida, né? Porque Isso como aí. gestor era Uhum. diariamente, mas mesmo assim você ainda não tinha entendido o porquê. Não tinha entendido o meu porquê. E quando aconteceu esse fato da minha filha, essa questão da minha filha, eu entendi que como se eu tivesse quase que uma obrigação de tentar passar essas histórias, o que eu vivi, para as pessoas. Então, assim, sabe quando você entende assim, você fala, pô, eu sou muito bom em ser líder, eu sou bom em desenvolvimento de pessoas, mas não é isso que é o cerne do meu sentimento, né? O que eu faço mesmo, meu propósito é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas sejam ousadas o suficiente para serem elas mesmas. Então, isso para mim fez muito sentido. E aí eu trouxe isso para o meu trabalho. Então aí foi até uma virada de chave, né? Que eu morava em Juiz de Fora nessa época. E aí, quando eu entendi o meu porquê, que era de desenvolver as pessoas e levar as pessoas para um outro nível de mentalidade, as coisas fluíram diferente na minha vida. Ou Tanto, seja, foi até inverso, né? Agora, ao invés do seu trabalho influenciar no seu porquê, o seu porquê que você descobriu de um desafio influenciou até na sua vida profissional. exatamente. E aí influenciou em tudo, né? Expandiu. Porque na hora que você destrava uma chave do cérebro, aquilo ali expande. Eu me considerava um bom profissional? Claro que considerava, né? Então, assim, eu acho que não é sendo mal profissional que você cresce na vida. Mas quando você entende o porquê de algumas coisas, né? Entende seu propósito claro, você acaba fazendo as coisas não por obrigação, mas você faz porque você tem o prazer de fazer. Porque você tem aquilo ali enraizado em você. E aquela crença que antigamente você tinha, né? Você acaba transpondo isso para as outras pessoas. E aí as pessoas começam a levantar a sua bandeira e a levar a sua bandeira, né? Então o seu propósito expande.
E quando ele expande, as pessoas que estão ao redor se expandem junto. Então, aves de mesma plumagem andam juntas, né? Então, não é diferente disso, né? A vida é assim. E quando você encontra pessoas diferentes de você, né? Que você tem a possibilidade de agregar e da pessoa agregar, aí cresce todo mundo. Aí a coisa muda. E nos investimentos aconteceu a mesma coisa. Legal, Luciano. E olha só, a gente já está caminhando para 20 minutos e a gente nem começou a falar de investimentos, Nem né? Eu estou começou. vendo que uma hora vai ser pouco para a gente falar de todo o assunto. Mas você, como um gestor, como físico, né, de formação, como engenheiro de produção e após esse período também como mentor, né, a partir de todos os cursos que você fez, mas também da sua experiência de vida, do que você viveu e pôde compartilhar com outras pessoas. Você vê, ainda com as pessoas que você interage, o meio que você está, que existem muitas pessoas que estão limitadas ainda no porquê de vida delas? Existe. Existe muitas pessoas que não sabem o porquê e encontrar o porquê é muito difícil. Porque uma crença, né, quando você tem uma opinião, ela é facilmente quebrada com fato e dado. Né? Se você tem uma opinião X e essa opinião às vezes não é a correta e você encontra algum artigo, alguma coisa que fale sobre aquela opinião e desminta aquela opinião, você resolve o teu problema ali com a opinião. A crença já não acontece isso. Você pode mostrar fato e dado para a pessoa que ela tem uma crença enraizada ali. E essa crença vem muito das vezes da infância, da adolescência. Então, assim, nosso cérebro funciona como gavetas. Então, lá na infância, se você abre aquela gavetinha lá e coloca os arquivos, você vai crescer com esses arquivos. Então, para você destravar esses arquivos é muito difícil. E quando a gente fala desses arquivos em finanças, aí que complica mais ainda. É. Porque você passa a vida inteira com um tabu muito grande de falar de dinheiro. Existe toda uma cultura, né, sobre não comentar sobre dinheiro, ou às vezes a cultura que os pais passam para os filhos também. E antes um Exatamente. pouco da gente falar desse tabu. Você comentou sobre os desafios que as pessoas têm, né? Um dos desafios são as crenças. O que seria uma crença para a pessoa que está assistindo esse episódio? Dá um exemplo para a gente de uma crença limitante. Vou dar um exemplo aqui com uma música do Zeca Pagodinho, que eu cresci escutando essa música, né? Então, a música do Zeca Pagodinho é Deixa a Vida Me Levar. Quando você repete alguma coisa muitos anos na sua vida, isso acaba criando uma crença. Você acaba gerando uma crença. Né? Então, se você tem uma. Eu vou te dar uma outra, né? A relação da minha família com dinheiro. A minha mãe, ela, desde quando eu me entenda como gente, né? A gente não tinha muito dinheiro. E minha mãe, quando via alguma pessoa rica ou alguma pessoa com dinheiro, ela falava assim: ah, deu sorte na vida. Dinheiro não é assim, não. Dinheiro não traz felicidade. Isso tudo, todos os dias, repetidamente, sendo repetido várias vezes, ao longo de dias, anos, décadas, acaba virando uma crença. Então, na hora que você passa e começa a ter a sua relação com o dinheiro, não é consciente, mas inconscientemente você lembra do seguinte: pô, minha família teve dificuldade, escassez, dinheiro não traz felicidade, eu tenho que deixar a vida me levar, e aí você começa a vir aquelas vozezinhas no ouvido, né? Só se vive uma vez, né? Quem nunca falou isso, né? Só se vive uma vez, eu vou aproveitar o hoje porque eu Aproveitar não a sei o dia de vida, amanhã. curtir a vida. Exatamente, eu não sei como é que é o dia de amanhã. Isso tudo é uma crença limitante, né? Que aí eu já vou falar aqui um papo mais de mentoria, né? É uma crença que te limita. É uma crença que não te leva para o desenvolvimento. Por quê? Toda vez que você descola da média que você cresceu e viveu e acompanhou ao longo da sua jornada, né, da sua vida, você acaba voltando para essa média, que é a da escassez. Olha só, como é que é? Repete essa visão aí para a gente entender. Vai que tem algumas pessoas que estão percebendo essa crença limitante exatamente agora. Toda vez que a pessoa descola dessa média. Exatamente. Então, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Você tem uma média de vida, né, que ela vai acompanhando uma curva dos seus avós, dos seus pais, sua, você passando isso para os seus filhos. Então, você tem uma média de vida que você vai tendo ali uma certa escassez, ou às vezes e todo mundo passa por isso, né? Uma certa abundância, uma falta de dinheiro. Às vezes você consegue equilibrar suas contas e vai seguindo. Na hora que você descola um pouco da média,
Isso tanto para o lado da escassez financeira quanto para o lado da abundância, a tendência é que você volte para a média. Então, por exemplo, se você está escasso de dinheiro, o que você faz? Você não vai morrer de fome. Você vai buscar outros empregos, você vai buscar trabalhar mais, você vai fazer hora extra, você vai dar o jeito. Na hora que você encostou na média, você relaxa algumas coisas. Entra naquela zona de conforto de Entra novo, na né? zona É de mais conforto. confortável. É. Exatamente. E o contrário, o inverso também. Na hora que você começa a ter um pouco de sobra de dinheiro, o seu custo de vida, o seu padrão de vida eleva junto com a sobra desse dinheiro. E nem sempre você precisa elevar o seu custo de vida. E aí que as pessoas começam a entrar na média de novo, porque mesmo que você ganhe mais, que você tenha mais recurso e que você possa destinar uma parte desse recurso para investimento, você não faz. Porque a sua média é viver no limite do dinheiro que você tem e que você sempre viveu. Então, existe até uma passagem do livro Os Segredos da Mente Milionária, então aí eu já recomendo para todo mundo para assistir esse livro, para ler esse livro, né, que é muito interessante, que diz o seguinte: tudo que você foca expande. Então, um dos segredos da mente milionária, um dos segredos do milionário é justamente pensar em abundância. E quando você pensa em abundância, as coisas acontecem. Então, por exemplo, se você vive reclamando do seu trabalho, vive reclamando da sua vida, tal, o que vai acontecer? Você não consegue enxergar o lado positivo. E aí não é papo de coach, não, pô, tem que olhar o lado bom da vida, não é isso. É o seguinte, pô, se você tem essa questão que está dificultosa na sua vida, por qualquer que seja o motivo, muda. A decisão é sua. Só que as pessoas não tomam decisões. Na maioria das vezes é uma decisão mais simples do que parece. Você me falando isso fica até mais claro, né? Às vezes parece que falta alguém pra chegar assim e falar: olha, é simples. Exatamente. Esse tipo de assunto que você aborda com as pessoas que você tem essa mentoria, né? Que você atua como mentor. Exatamente. Então, assim, se eu falar para você, Leandro, eu vou te ensinar a investir dinheiro. Você não precisa de mim. Você não precisa de ninguém, na verdade, né? Porque hoje que tem tanto de vídeo no YouTube, internet e tal, se você pesquisar, você acha aos montes. Inclusive eu também passo bastante conteúdo de graça, né? Mas se eu te ensinar a apertar o botão, não vai fazer diferença nenhuma, porque a sua mentalidade ainda não está uma mentalidade de expansão. Então, eu vou trazer um dado interessante aqui, que eu acho que é importante a gente entender e até ficar mais claro essa situação. Você tem ideia de que 50% dos jogadores de futebol vão para falência em poucos anos depois que eles terminam quando eles acabam a carreira de futebol? Não sabia. Mas faz sentido, porque a gente vê isso na mídia, né? As Exatamente. situações aí que depois do sucesso a pessoa retorna pra quase a mesma realidade de anos antes. Exatamente. E 70% dos jogadores de basquete da NBA também vão à ruína logo depois da aposentadoria. Esse daí é aquele mesmo fato pra quem acompanha Big Brother, que o cara vai lá ganha 1 milhão em 3 meses, 1,5 milhão, aí depois de 3 meses, 6 meses, ele tá E- pior do que antes. Exatamente, exatamente. Por quê? A ordem é o inverso, né? A sua mentalidade expande e aí a sua conta bancária expande junto. Se for o contrário, se a sua conta bancária expandir antes da sua mentalidade, você não está preparado para isso. Você Faz não está todo preparado. sentido, faz todo sentido, hein? E aí a preparação, né? O que é a preparação? É preparar para a ação. Se a ação vem antes dessa preparação, você não está preparado. Você não tem a maturidade emocional, o equilíbrio emocional e a mentalidade de expansão para absorver esse tanto de dinheiro. Por quê? Você nem se acostumou ainda a trabalhar com o dinheiro que você tem. Tanto que Olha você só. vive na escassez em certo momento você está com as contas equilibradas, em alguns momentos você está aumentando seu padrão de vida, então você ainda não está preparado para lidar com um fluxo de dinheiro maior. E aí que vem o grande lance, né, da mentoria, o que eu tento trazer na mentoria. Você já parou para pensar a quantidade de fluxo de dinheiro que já passou na sua mão, que já Nossa, passou? eu não tenho nem ideia. Então, por mais que a pessoa ganhe pouco, né, o fluxo de dinheiro no longo da vida dela é relevante. Independente se ganhar muito, se ganhar pouco, o fluxo de dinheiro que é importante, né? O quanto você recebe, paga, recebe de novo, paga, pega empréstimo, pagou, pagou conta, recebeu salário, recebeu não sei o quê. O fluxo de dinheiro,
ao longo dos anos, ele é interessante, ele é importante. E esse fluxo de dinheiro ao longo da vida, se você consegue reter parte pequena desse fluxo de dinheiro, ele já faz uma diferença enorme lá no final. Vou dar um exemplo também. Hoje, para você se aposentar pelo INSS, né, você contribui aí mais ou menos em torno de R$ 900 por mês para você, durante 35 anos, para você alcançar o teto do INSS, que hoje, se eu não me engano, está em R$ 7.500. Se você pegar esses R$ 900 por mês, os mesmos R$ 900 que você paga todos os meses no INSS e aplicar nos mesmos 35 anos, num rendimento que 10% ao ano, que assim, hoje a taxa Selic está 13,25. Uma renda fixa, da mais básica que tiver. Isso. Então, assim, hoje, por exemplo, a taxa Selic está em 13,25. Então, assim, eu estou falando de um rendimento abaixo da taxa Selic ainda. A taxa Sim. Selic, para quem não conhece, é a taxa básica de juros do país, né? Então, se você pega e aplica esse mesmo R$ 900 todos os meses, durante 35 anos, a uma taxa de 10%, no final dos 35 anos você tem um patrimônio de R$ 3 milhões acumulado. E se você pegar esses R$ 3 milhões e pegar o rendimento, e aí eu vou considerar 0,8% ao mês de rendimento, muito abaixo ainda da simulação e abaixo da taxa Selic. Se você pegar 3 milhões, 0,8% ao mês, você tem algo em torno de R$ 26.500 R$ 26.500 por mês. por mês. Sendo que o teto do INSS é R$ 7.500, com o mesmo dinheiro Exatamente isso que eu durante ia o mesmo comentar. período. E olha lá se for o teto, né? Exatamente. A realidade da maioria dos brasileiros não chega nem à metade desse teto. Exatamente. Né? Mas, Luciano, a gente falando sobre dinheiro, né? A gente vê que é nítido, assim, existem muitas oportunidades. Mas por que que as pessoas não conseguem virar essa chave? Por que que elas não conseguem alcançar a independência financeira? E aí, Leandro, para essa resposta, eu vou te explicar de uma maneira até diferente agora, tá? É muito difícil entrar na cabeça das pessoas que ela precisa investir para o futuro. Por quê? A nossa mentalidade, né, a nossa mente, ela está programada para recompensas de curto prazo. O investimento ela é uma recompensa de longo prazo. Ou seja, você às vezes vai abrir mão de algumas coisas no presente para garantir um futuro melhor. A gente não está acostumado com isso. Por quê? A gente tem o costume de viver o agora, de fazer as nossas vontades no agora. Então tem uma passagem que eu acho que é super interessante, né? Que foi até de um estagiário meu na época, uns 10 anos atrás, e ele virou para mim e falou assim: pô, eu quero ser livre. Aí, como mentor, né, como coach, eu falei assim: pô, legal, vamos explorar um pouco o que é ser livre. Não, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quiser, tal. Eu falei assim: pô, mas você já parou para pensar que isso não é liberdade? Exatamente. Isso não é liberdade. A liberdade não vem do fato de você quer fazer alguma coisa na hora que você quer, tal. Isso você está sendo mimado. A liberdade vem do fato de você poder ter a escolha de fazer o que você quer. De você ter a escolha de poder fazer alguma coisa e você tem esse poder na mão. Mas você fazer o que você quiser, não necessariamente você vai poder fazer o que você quiser o tempo todo na sua vida. Sim. Até porque é uma indisciplina, se Exa- for levar para esse lado. Exatamente. E quando você olha algumas coisas, né, que são interessantes, às vezes as pessoas fazem as perguntas erradas para chegar lá na frente. Isso aí. Né? Ela pensa numa linha de raciocínio, mas as perguntas são erradas, né? Não é o que eu gostaria de fazer, é o que eu preciso fazer para chegar na liberdade. Né? Então, assim, pô, eu gostaria. Se eu virar para você e falar assim, pô, você gostaria de ter R$ 1 milhão na sua conta hoje? Claro, Exatamente, todo todo mundo mundo quer. quer. E, Luciano, você falando isso, até para a gente dar sequência, Claro. vamos trazer alguns exemplos aqui para o público, né? Para quem está assistindo em casa. Até porque esse conteúdo também vai estar lá no BH Podcast para a pessoa compartilhar. E vai que você dá um exemplo exatamente daquele amigo, da pessoa que está vivendo, não uma pessoa, né? Mas um amigo. E aí, antes de você dar esse exemplo, deixa o seu Instagram para o pessoal que está assistindo esse podcast, esse episódio, já te seguir nas redes sociais, entrar em contato e conhecer ainda mais o seu trabalho, a sua mentoria e todo esse propósito de vida. Então, pessoal, a gente está reformulando agora toda a nossa estrutura do Coach do Milhão, né, que é uma estrutura diferente. Por quê? Justamente para a gente trazer pessoas e ter a filosofia que eu pratico, que eu prego na minha vida e nos meus investimentos. Então, se você quiser seguir, né, eu acho que é interessante, é Coach do Milhão Oficial
lá no Instagram, e lá a gente posta muito conteúdo de qualidade. Eu acho que é conteúdo que o diferencial que a gente está buscando nesse Instagram, né, é trazer conteúdos diferentes e não conteúdos rasos, né? A gente vai ensinar sobre investimentos, mas vai ensinar muito. Antes de ensinar sobre investimento, a gente vai ensinar como chegar nos investimentos, como aprender a fazer bons investimentos e mudar a mentalidade para receber. Então segue lá, Coach do Milhão Oficial no Instagram. Facinho de encontrar, né? @Coach do Milhão Oficial. Isso aí. Não, e o nome ficou ótimo, né? Muito bom, vocês estão de parabéns. Eu achei impressionante o conteúdo. Para quem tá em casa e acessar agora o Instagram, pesquisar ali @Coach do Milhão, eu já vi que o conteúdo é de qualidade. Então, Bom, voltando para o que a gente estava falando aqui, né? Sobre os hábitos que as pessoas têm de buscar recompensas de curto prazo. Quais são os tipos de recompensa que as pessoas mais buscam, né? Ao contrário daquilo que elas deveriam buscar realmente. eu vou te dar 2 exemplos aqui. Imagina você fazendo uma dieta. Você Sim. começou uma dieta. Então você começou a dieta hoje e tal. E aí você vira assim e fala assim, ó, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer rápido. Então, ou seja, se você quiser emagrecer rápido, a primeira coisa que o teu cérebro liga o alerta é o seguinte, vai vir escassez. Sim. Então você corta carboidrato, E todo mundo tá vivendo esse imediatismo em tudo na vida, né? Exatamente. Infelizmente. E aí você corta tudo. Corta carboidrato, faz a dieta da água, a dieta do alface, dieta não sei o que lá, tal. O que acontece? Você não consegue sustentar isso por muito tempo. E aí o teu cérebro joga alguns gatilhos, né? Que é você tá saindo de casa, passa em frente à padaria, aquele doce que você mais gosta, aquela questão toda que você gosta, o que acontece? Teu cérebro tá com escassez. Então ele começa a mandar os recados falando assim, pô, se começou esse docinho hoje aqui, tá, Não tem problema. não tem problema. E aí o que acontece? Você vai lá e come. Por quê? Você está atendendo a demanda de curto prazo do teu cérebro. E no investimento é a mesma coisa. No investimento você vira e fala assim, pô, a partir de agora eu vou seguir o Coach do Milhão lá e vou programar a minha aposentadoria. Eu vou programar a minha aposentadoria. Então eu tenho 30 anos, com 65 anos eu quero estar aposentado e bem. Então você começa tal. Qual que é o problema? A gente está falando aí de 30 anos, 35 anos. Não é uma coisa de agora. Então, você vai ter que ter a rotina de todos os meses investir, né, aquele pouquinho, todos os meses, durante 30 anos. É muita coisa. E aí chega um momento que você tem uma oportunidade, né? Então você junta lá os seus primeiros 100 mil reais. E aí, nessa parte que você juntou os 100 mil reais, que é muito difícil você já está muito acima da média da maioria dos brasileiros, aparece aquele carro do seu sonho, que você sempre imaginou, que você sempre desejou ele quando você era criança, adolescente e tal, e agora você finalmente tem a oportunidade, você tem o dinheiro para comprar aquilo ali. Normalmente, as pessoas pegam esse dinheiro e satisfazem o desejo de curto prazo, sacrificando algo maior que é o longo prazo dela, que é a aposentadoria, viver, e que ela poderia se beneficiar desse mesmo carro lá na frente sem mexer no patrimônio dela principal. Então ela acaba se rendendo aos desejos de curto prazo sem olhar o longo prazo. E aí a maioria das pessoas não consegue chegar lá. Isso eu estou dando um exemplo de 100 mil reais, porque para chegar nos 100 mil reais a pessoa já tem que estar uma mentalidade diferente, mas mesmo assim já acontece. Agora imagina a pessoa que começa a juntar, né, a investir e chegou nos 10 mil reais, 15 mil reais. E aí a mesma proporção, né? Mesma proporção. E dependendo da expectativa de cada um, às vezes, para uma pessoa ela alcançou 100 mil, mas para o outro o desafio pode ser os 10 mil. Pode ser os 10 mil, exatamente. Eu ia te perguntar agora exatamente sobre isso. Quais são as principais barreiras, né, de entrada para a pessoa conseguir alcançar essa independência? Por quê? Você falou, por exemplo, alcançar os 100 mil. É um desafio. Mas existem pessoas que também não alcançam nem os 10 mil? Não, existem. E qual que é o grande desafio? E é isso que eu trago na minha mentoria muito forte. Não adianta a gente falar o seguinte, não, eu vou fazer um programa aqui para independência financeira daqui a 30 anos. Ao longo do processo, você tem que colocar metas de curto prazo. O curto prazo ele é importante também. Você tem que fazer com que a liberação dos hormônios de felicidade seu de curto prazo sejam atendidos. Então,
Ó, sabendo chegar lá, traçando bem a estratégia para chegar lá, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, quando você atingir, sei lá, os R$ 1.000, porque o desafio, às vezes, eu falei de 100 mil, mas o desafio, às vezes, chega nos primeiros R$ 1.000. Não, eu conheço pessoas que têm dificuldade de guardar qualquer dinheiro, independente do tanto que a pessoa ganha. A pessoa pode ganhar um Exatamente. salário mínimo e ela não consegue guardar R$ 100. Ela pode ganhar 5, 10 mil, que ela ainda não vai conseguir guardar os R$ 100. Isso Exatamente. acontece muito? Acontece muito, 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 muito. E aí, não sei se você já ouviu essa expressão chamada dinheirofobia. Não, dinheiro, essa é nova pra mim. Dinheirofobia é a aversão a falar sobre dinheiro. Que já entra naquele ponto que a gente comentou agora há pouco sobre os tabus, né? É Exatamente. mesmo. Tem Exata, pessoas que têm aversão em falar sobre dinheiro. exatamente. E tem um lance que é interessante, né? A gente fala muito sobre mentalidade e tal, mas tem um outro aspecto também que é um aspecto social. Você já reparou que quando tá na pindaíba mesmo, é muito mais fácil conversar sobre dinheiro? Eu tô mal de vida, tô devendo Deus e o mundo, tal. Eu chego pra você, pô, Leandro, eu tô mal pra caramba, tal, não sei o quê, tô devendo, e tô. E se você estiver passando a mesma coisa, A pessoa ainda se identifica, se dependendo, identifica, né? Começa exatamente. E vai ser natural. Vai ser natural. Você vai falar pra mim, pô, Luciano, eu também tô passando dificuldade, tô com esse aperto, isso daqui e tal. É muito fácil. Luciano, tem alguns casos que é pior ainda, né? Parece que um quer concorrer com o outro, quem tá pior na situação. Exatamente, exatamente isso. Agora o inverso não acontece. Se você tá bem de vida, normalmente você tem dificuldade de falar. Se a gente tiver a mesma conversa, eu e você, a gente passou aquele aperto todo financeiro lá há uns 10 anos atrás. 10 anos se passaram, eu e você estamos bem de vida. Bem não, normal de vida. A chance da gente falar sobre dinheiro de uma maneira de expansão, né, e falar como sem tabu é menor. A gente tende a acostumar a continuar falando sobre dificuldade financeira. Nossa, infelizmente eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E agora explica pra gente por que que isso acontece. Não é que a gente começa a identificar que é real. É a mesma coisa da pessoa se acostumar a falar que ela tá sem tempo. Não, tô na correria, correria. Hoje em dia esse termo tá super em alta. Tô sem tempo, não olho mais celular. Existe isso pro dinheiro então também. Existe, Olha existe. só. E aí eu vou dar um recado aqui para a turma. É muito fácil a gente ter amigos na hora que a gente está no. Porque a gente fala assim, pô, é fácil ter amigo quando você tá com dinheiro, quando você tá bem e tal, porque aquelas pessoas se aproximam para aproveitar do seu dinheiro, aproveitar das coisas e vão embora depois que o dinheiro acaba. Mas é muito fácil você ter amigo quando você tá na pindaíba também. É muito fácil falar de dinheiro, é muito fácil conversar sobre dinheiro. Agora, quer saber se você tem um amigo de verdade? Fala com ele assim quando você encontrar com ele. Cara, eu tô bem demais. A minha vida mudou para melhor. Eu tô com dinheiro, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, a minha família toda tá bem e tal. Você começa a despertar na outra pessoa um negócio diferente. E não é questão de inveja, nada disso não. É porque a gente está acostumado, né, que é aqueles tabus, a estar sempre com escassez. Então, quando alguém vira para você e fala assim, pô, eu tô bem de vida, eu tô bem. E por que que as pessoas não falam isso quando tá bem de vida? Porque vem a imagem do que a outra pessoa pode fazer com aquela informação. Então, por Sim. exemplo, se você tá bem de vida, você vai absorver aquela informação ali, beleza, vamos continuar amigo e tal. Se você tá mal, a chance de você em algum momento me pedir dinheiro emprestado pode acontecer. E aí eu, por ter conquistado algumas coisas, né, eu não posso falar de dinheiro com você porque eu tenho medo de você me pedir dinheiro, ou tenho medo de acontecer alguma coisa, ou tenho medo de, enfim, de qualquer situação. Sendo Ou que do julgamento do do outro, julgamento, né? né? Dos Pô. E comentários. aí, quando você fala de julgamento, a gente volta lá naquela questão da infância, né? Pô, para ele conseguir isso, com certeza ele tá metido Olha em alguma só, coisa hein? ruim. Tá tudo ligado então Tá tudo ligado Como que é o nome? Nas crenças? nas crenças. Olha só, e nesse caso, quando a gente começa a falar sobre dinheiro, né? As pessoas às vezes compartilham mais sobre dinheiro quando estão na dificuldade do que quando estão em um momento positivo. Bom, qual que seria a recomendação correta? Se a pessoa, por exemplo, não fala sobre dinheiro quando ela está em um momento bom, quer dizer que ela também não está
focando naquilo que é positivo, que vai expandir, como você disse, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que o grande. E é aquele negócio que a gente fala, né? A crença, ela vem a partir do momento. São duas questões para você quebrar uma crença, né? Uma delas é a repetição. Então, quando você repete, você faz repetidamente alguma coisa e essa coisa vira um hábito, você acaba quebrando uma crença limitante, ou uma crença qualquer que seja. Então, você quebra essa crença. E a outra é alguma situação de alto impacto. Então, se você sofre alguma situação de alto impacto, você também quebra a sua crença. O que é interessante, né, para você quebrar essas crenças limitantes que você tem, né, e ao mesmo tempo um tabu de falar sobre dinheiro? Sim. Começar a conversar sobre. Conversar sobre. Então, assim, todo mundo tem alguém que confia, né? Você tem um pai, você tem uma mãe, um filho, irmão, primo, prima, um amigo próximo, né? E aí traz esse assunto pro dinheiro. Quando você começa a trazer o assunto. E aí não é questão de falar assim, pô, eu ganho tanto. Não, não é isso. Não é isso. É só para você começar a falar sobre a relação de dinheiro de uma maneira positiva. Para Sim. aquilo ali entrar no teu cérebro de uma maneira positiva. Então, assim, e aí algumas situações interessantes, né? Se você é casado, tem namorada, tem namorado, filho, filha, tal, não sei o quê. Aproveita o momento quando você fechar as contas e tiver uma reserva de dinheiro maior, uma sobra de dinheiro, você poder comemorar isso e falar. E fala, ó, esse mês fechamos as contas no azul, sobrou tanto, esse tanto eu vou investir para a gente falar sobre um futuro melhor para o nosso filho, para nossa filha, para a gente conquistar alguma coisa diferente. Fala. O simples fato de falar e encontrar pessoas que você consiga falar sobre dinheiro já vai começando a destravar aos pouquinhos, né, os cadeados em lá da nossa mente. E isso é importante. Isso é importante, porque isso daí vai acabar trazendo outras pessoas que também estão com o mesmo propósito, e aí acaba que você cria um cenário de mastermind, né? O que é o mastermind? É um grupo de pessoas que fala sobre o mesmo assunto, com o mesmo foco de chegar em algum lugar que seja comum. Que legal, não, e faz todo sentido, porque eu já ouvi alguns comentários que famílias mais prósperas, independente de serem ricas, milionárias, bilionárias, tratam mais de dinheiro, falam de dinheiro abertamente. Não é um problema falar de dinheiro. E às vezes famílias com situações mais precárias têm a dificuldade em falar do dinheiro pelo trauma, às vezes que aquilo carrega, Uhum, né? Que aquele assunto exatamente. traz. Isso é realidade? É realidade. É realidade mesmo. Então, assim, quando você cresce num ambiente em que o dinheiro, né? Pensa você como criança. Você vê os seus pais brigando o tempo todo por causa de dinheiro, né? Então, o que que você, inconscientemente, você começa. Teu pai e sua mãe não precisa falar com você que é dinheiro tal. Só deles brigarem, você começar a ter o discernimento de compreender aquilo ali e entender que o dinheiro é a raiz daquela briga, ou Sim, das brigas, ou dos problemas, aquilo, o dinheiro ele acaba se transformando num mal para você. sim. Vira quase um sentimento ruim, né? Mesmo que a Exatamente. criança não entenda o que é o dinheiro, isso é até um alerta para os pais. Porque se um pai e uma mãe tá criando os filhos com essa visão, ele pode nem saber o que é dinheiro, mas ele vai sentir que aquele assunto é prejudicial. Exatamente. E eu vou dar Nó, um exemplo meu, né? Eu acho que o mais importante é a gente dar os nossos exemplos, né? Eu tenho uma filha que hoje ela está com 12 anos, ela é mais velha, e ela tem alguma. Você já começa a perceber a dinheirofobia, né? As crenças limitantes dela sobre dinheiro. Por quê? E aí é um alerta assim que eu acho e aí eu vou falar para os pais aqui que é um alerta importantíssimo, né? Quando você for falar de dinheiro em casa, na família, tal, leva a conotação, mesmo que seja pela dificuldade, leva a conotação disso para o lado positivo. Então, por exemplo, é, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, né? A conta atrasou, venceu, tal. Então, o que que você tem que fazer ali quando sua criança está perto, quando seu filho, sua filha está perto? Nossa, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta ainda, mas já está no meu radar para pagar no próximo mês e assim vai ficar tudo bem. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco mais ou vou ter que buscar alguma outra fonte de renda para pagar essa conta e beleza, e vai estar tudo bem. E aí já cria um ensinamento para ele. Porque na hora que você coloca o dinheiro como uma dificuldade, ele vai crescer com a dificuldade do dinheiro. olha só, e já vira algo que faz parte dessa
dessa criança, né? Exatamente. E aí eu vou dar o exemplo da minha filha, que eu ia até comentar. Então, assim, a minha filha já tem 12 anos e a gente já começa a perceber algumas crenças dela sobre dinheiro. Por quê? Os amigos dela, né, acabam tendo algumas dificuldades em alguns momentos de vida e algumas situações, e ela já presenciou algumas dificuldades na vida, principalmente no nascimento da irmã dela, Sim. né, que foi um momento de escassez total de dinheiro. E ela presenciou muito forte aquilo. Além do trauma todo que teve, né? Então, da irmã, tudo, ela presenciou e vivenciou aquilo ali muito forte. Então, esse trauma enraizou, internalizou nela. Internalizou. Sim. Essa internalização do trauma para ela associou muito à falta de dinheiro. Porque ela acabava não conseguindo me ver, porque eu não tinha dinheiro para ir até onde ela estava. E aí ela associou, pô, o dinheiro me afasta do meu pai. Olha só, né? A importância de saber comunicar, de saber compartilhar. Isso você percebeu porque você buscou todo esse conhecimento, mas eu imagino quantos pais, quantas mães, quantas famílias têm essa limite, vivem isso, mas não entendem a Uhum. importância disso. Exatamente, exatamente. Eu até brinco, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com um mentorado, né? Sobre. Porque assim, ele acabou fazendo bem, né? O trabalho, conseguiu fazer toda a questão financeira e tal. E aí eu falei com ele o seguinte, né? É importante agora você não ter o olhar só para você. Agora é importante o teu papel como formador. Formador de quem? Do seu filho. Agora é importante que ele cresça com crenças, né? Com as questões positivas e propositivas para buscar a evolução, né? A mais do que você. Muito mais do que você teve. Então eu falo para os meus filhos hoje, né? A minha filha mais velha é um case assim, porque a gente conversa muito, ela já tem já um discernimento diferente. E ela virou para mim e falou assim: pai, quando eu crescer, eu quero ter uma pessoa que me ajude em casa. Falei assim, e legal isso, né? E por que você quer que tenha uma pessoa que te ajude em casa? Aí ela virou assim e falou assim, não, porque eu não gosto de lavar a louça, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, tal. Eu falei assim, ótimo. E o que você vai fazer para a pessoa que está te ajudando em casa para ela crescer também? Olha só, o questionamento. Qual que é a idade da sua filha? 12 anos. 12 anos. É. Cara, ela olhou assim e falou assim, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Então, essas reflexões, né, a partir do momento que a criança já tem o discernimento para ter essas reflexões, é importante já ir colocando nelas para crescer, não só a parte financeira, né, que é importante, mas o restante também, né? O Totalmente. desenvolvimento pessoal ele é tão importante quanto o dinheiro na conta, né? Então, isso que faz a diferença para um adulto, né, com uma mentalidade diferente. Muito bom. E a partir desse assunto eu vejo exatamente o que você falou agora há pouco, que não adianta a pessoa ter o dinheiro e não saber como conduzir ele. Ou seja, o que que adianta uma criança se tornar um adulto, uma adulta, né, que tem o dinheiro, mas que não vai conseguir manter ele. Exatamente. E infelizmente a gente vê muitos casos assim também, né, de pessoas que herdam às vezes, ou recebem uma herança, ou recebem um valor muito alto, como a gente falou, e não conseguem lidar com ele. A gente acabou de falar aqui dos casos, né, das crenças que limitam as pessoas. E existem as crenças que impulsionam essas pessoas também. A pessoa pode reverter esse trauma, né, às vezes um trauma que ela passou na infância para algo positivo. Não, excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente tem as crenças funcionais e as crenças disfuncionais. As crenças disfuncionais são ligadas às crenças limitantes. As crenças funcionais são aquelas que te jogam para cima, que realmente te impulsionam, né? Então, vou te dar um exemplo também do livro, né, do Segredo da Mente Milionária. Tem pessoas que bons oradores, né? Pessoas que falam bem em público. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis, né, em falar para um público restrito. 10, 15 pessoas, 20, para dar aquela aula ali e tal. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis para um público maior, 100, 200 pessoas e tal. E tem pessoas que se sentem confortáveis para lidar com multidões. Por quê? Né? Ninguém começou a falar para 200 mil pessoas, 100 mil pessoas assim do nada. Ela Sim. começou a ir galgando poucas pessoas e foi aprimorando a habilidade. O que muda dessas pessoas? É o que ela tem de crença que impulsiona.
Então, tem pessoas que já têm aquela crença enraizada de falar assim, pô, eu quero falar para mais pessoas, eu quero comunicar com mais pessoas. Então, ela vai buscar isso. É um alto desafio, a pessoa mesmo vai se. Exatamente. E ela vai se libertando cada vez mais que a sua palavra precisa ser ouvida por mais gente. Né? Então, enquanto que as pessoas que têm um pensamento um pouco mais restrito, elas são ótimas oradoras, poderiam têm conteúdo para falar para muito mais gente, mas ficam restritas porque a crença limitante dela, né? Nesse caso, a crença funcional dela, porque ela já consegue falar, ela esbarrou numa crença disfuncional, que é para expandir para mais pessoas. Então, é importante que quando a gente tem vou trazer isso para um palavreado mais palpável, né? Muita gente fala assim, pô, a pessoa tem o dom, né? Na verdade, o dom é a habilidade e a preparação que ela teve durante muito Total, tempo, total, exatamente. né? E o sucesso, ele é treinável. As pessoas não se dão conta disso, mas o sucesso é treinável. E é a somatório da sua paixão e habilidade, né? Esse somatório que vai acontecendo, você acaba transformando isso numa crença funcional, que ela te joga para cima, que ela te impulsiona. E isso é importante você também descobrir, entender e potencializar isso. Não é só a crença limitante. Ah, vou procurar. Porque aí as pessoas começam a falar, pô, tem crença limitante e começa a procurar em todos os lugares. Não, não é isso. Não, e é interessante que a gente ouve falar muito mais sobre as crenças limitantes, as disfuncionais, do que as crenças que impulsionam, né? Depois que eu perguntei pra você, que eu parei pra pensar assim, quem que eu ouvi falando sobre as crenças que impulsionam as pessoas? Não, Uhum. porque na maioria das vezes as pessoas focam muito mais nas dores e elas ficam Exata. buscando mesmo, né? Exatamente. Se você quer crescer na vida, seja um solucionador de problemas. Se você quer permanecer onde está ou evoluir, seja um falador de problemas. Esse é um grande recado, né? Olha só, você falando sobre sucesso, eu comecei a refletir aqui o que é sucesso, o que o sucesso representa pra mim. E aí, ao invés de falar o que representa pra mim, eu fiquei curioso pra saber o que representa pra você. Após toda essa experiência, o que você viveu com a sua filha, né, que foi um momento desafiador, mas que foi superado, Uhum. né? E o que que é o sucesso pra você, Luciano? Ô, Leandro, essa é aquela pergunta de 1 milhão. Inclusive, amanhã vai estar subindo lá no perfil do Instagram, no Coach do Milhão Oficial, um, um, um Reels que eu falo um pouco sobre sucesso. Porque, assim, o sucesso, ele é. Normalmente as pessoas falam de sucesso atrelando a resultado. Né? Então, se você atingiu um resultado X, Y, Z, você atingiu o sucesso. Mas esquecem do caminho para chegar nesse sucesso. Né? Então, você tem lá, eu tenho uma meta pessoal, né? Essa é a minha meta, de alcançar o máximo de pessoas possíveis e poder impactar a vida dessas pessoas no que tange ao desenvolvimento pessoal, a questão de liderança e os investimentos. Então a gente colocou uma meta, por exemplo, né? Então eu e meu time de tentar alcançar e aí não alcançar em termos financeiros, não é isso, sabe? Alcançar é fazer com que as pessoas entendam ou coloque a sementinha para que elas destravem pelo menos 1% das coisas que estão travadas lá na mente dela. Então a gente colocou uma meta ousada aí para 2023 e 2024 de tentar atingir um número X de pessoas. Se eu chegar a 80% dessa meta que a gente atingiu, a gente já vai ter alcançado muita gente e já vai ter transformado a vida de muita gente. Agora, se eu não atingir, quer dizer que eu não tenho sucesso? E o processo como um todo? E as pessoas que foram impactadas nesse período? Transformação de vida que gerou em diversas pessoas. Exatamente. Então as pessoas costumam falar de sucesso e atrelam só a resultado. E não é isso. Na verdade, o sucesso, na minha visão, o sucesso ele é dividido em 4 dimensões: resultado, impacto, desempenho e perenidade. E aí você engloba tudo que você fala sobre sucesso, né? Nessas 4 dimensões. A gente não pode pegar uma dimensão somente, que é o resultado, e dela de medir sobre se você é uma pessoa de sucesso ou não. Então, por isso que eu pego essas 4 dimensões e delas eu tenho a característica de, se eu atingir essas 4 dimensões,
com certeza eu atingi o sucesso naquele determinado assunto, naquele determinado objetivo. Que legal, Luciano. Então, basicamente, todo esse método que foi desenvolvido é para gerar transformação de vidas, de pessoas e mudança de mentalidade. Exatamente. E como que funciona esse método? Para a pessoa que está acompanhando, está assistindo, acompanhando várias dicas aqui, como que ela pode conhecer mais e receber essa orientação diretamente com você? Então, assim, o primeiro passo é entrar no Instagram, @coach do milhão oficial. Ali já tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo de qualidade, muita coisa interessante ali. Uma questão de e-mail também, né? Mandar um e-mail pra gente se tiver interesse na mentoria e tal. E ficar de olho lá no Instagram que vai ter a divulgação sobre as próximas vagas, que vai ter a próxima turma agora no final de setembro. E essa turma a gente está preparando com muito carinho, sabe? Porque qual que é o grande desafio? A mentoria existe já há muito tempo. Então, essa mentoria, ela sempre foi individual, né? Então, ela sempre foi um para um, né? E a gente está tentando trazer o conceito do individual para dentro de uma mentoria digital. E que você se sinta parte daquele, que você estivesse conversando comigo realmente, nós dois aqui, igual a gente está aqui hoje, falando sobre dinheiro, falando sobre investimento e tentando destravar essa mente, né? Fazendo, pegando a chave certa, pegando pela mão e levando até o sucesso financeiro. E aí eu falo o seguinte, né? Todo mundo, a maioria das pessoas me perguntam o seguinte: você tem uma mentoria em investimentos? E eu sempre respondo: não, não tenho uma mentoria de investimentos. Eu tenho uma mentoria de liderança, desenvolvimento pessoal e de bônus você aprende como investidor profissional como investe. E não dou dica de investimento, não falo nada. Eu mostro como eu invisto. Então eu abro minha carteira mesmo de investimentos. Então eu mostro minha estratégia de ações, mostro minha estratégia de renda fixa, mostro minha estratégia de fundos imobiliários, mostro minha estratégia de como eu invisto em criptomoedas, mostro minha estratégia como eu faço lá para ativos internacionais, né, em dólar, euro, tal. Então, o diferencial é que eu mostro exatamente o que eu faço e te ensino como eu faço. Mas antes disso, eu te ensino qual é a mentalidade que você precisa ter e mais do que isso, é um programa para destravar, né? Então é aquele negócio, quando você vai fazer uma faxina em casa, você tira os móveis de canto, você limpa, depois coloca os móveis no lugar. Então é exatamente isso. A gente pega aqueles arquivos ruins que foram colocados dentro de você ao longo da sua vida, a gente bota esses arquivos para fora. Então aí tem que ter a disciplina também da outra pessoa, né? De fazer Sim, os de exercícios, participar, se envolver. de se dedicar. Legal. Então, e aí eu pego toda a experiência de desenvolvimento pessoal de mais de 15 anos, toda a experiência de gestor de mais de 20 anos e coloco dentro dessa mentoria para fazer do passo a passo, da maneira certa, sobre limpar a mentalidade ruim, colocar arquivos bons, depois te ensinar o passo a passo dos investimentos, né? E aí, passo a passo mesmo, desde quando abre uma conta numa corretora até o seu primeiro investimento. E aí, depois disso daqui, você tem total autonomia e conhecimento para fazer investimentos melhores, para conseguir se planejar nos seus investimentos e principalmente para você se reorganizar da maneira correta, com a mentalidade certa para você atingir o seu objetivo. E aí já não é mais se você vai atingir esse objetivo, é quando você vai atingir esse objetivo. Já muda o tempo verbal das coisas, né? Totalmente. E a gente vê a diferença exatamente colocando em prática, né? Porque Exato. quando a pessoa ela se envolve, como você disse agora, ela tem atitude para participar e ser acompanhado, porque eu acredito que o mais difícil é ter esse acompanhamento, é ter a pessoa que vai falar, olha, o caminho é esse aqui. Não vai nisso aqui não que você vai demorar 10 anos para alcançar o que você pode, às vezes, em 6 anos. Uhum. E aí entra a pergunta, você acredita que o tempo pode ser reduzido? Para uma pessoa que tá ali assim, ah, será que eu vou demorar, sei lá, 20 anos para conquistar essa independência minha? O Leandro, essa pergunta, ela é interessante por vários aspectos. E aí eu vou te trazer dois aspectos aqui que são importantes. Se eu tivesse começado lá atrás e tivesse algum, vou falar um mentor, mas não no sentido pejorativo da palavra, não. Se tivesse alguém que me guiasse da maneira certa, Sim, se alguém tivesse me guiado da maneira certa, eu teria atingido minha independência financeira muito antes. Muito antes. E aí eu vou te dar um exemplo
que é interessante. Em 2018, eu tinha uma. Quando eu comecei a mentoria diferente, né, num formato diferente, que era assim, eu tinha uma mentoria, mas eu não divulgava ela. Né? Eu conversava tal e nunca divulguei, na verdade, a primeira vez que eu estou fazendo uma divulgação é agora, né? Para essa mentoria, para essa turma agora. Legal. Então era muito no boca a boca. Então as pessoas falavam assim, pô, quem me conhecia falava assim, pô, o Luciano fala de investimento de uma maneira diferente. E eu tinha não é um mantra, né? Mas eu tinha uma fala em 2018 que era o seguinte: se você investir R$ 1.000 por mês durante 10 anos, não quer dizer que você vai virar um milionário, não. Mas que você vai estar no caminho de se tornar um milionário. Com a possibilidade de reduzir isso muito antes. Por quê? Que aí vem em 2018 isso. 2018, é isso aí. Porque tinha uma questão que na minha carteira de investimentos, eu divido 20% em ações, 20% em fundos de investimento imobiliário, 20% em ativos internacionais, né, Estados Unidos, Europa, que tem uma moeda mais forte, 20% em renda fixa e 20% em criptomoedas. Aí você fala assim, pô, criptomoedas, 20% da carteira é. Se você souber o que você está fazendo e acreditar naquilo ali, é altamente rentável. Em 2018 eu falava sobre investir em criptomoedas, não igual pirâmide financeira, assim, Sim. fazia parte dos meus investimentos. E o que ia acontecer? Lá em 2018, e a gente ia ter aí dois halvings, que é o quê? O processo de mineração de Bitcoin ia ser cortado pela metade dos mineradores. Então, quanto mais escasso é alguma coisa, mais valiosa ela fica. Na época, o Bitcoin estava em 50, chegou a estar em R$ 30.000. Vou falar em reais aqui, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. E eu tinha a convicção de que o boom do Bitcoin ainda ia acontecer. Então por que você não pegou todo o seu dinheiro e colocou em Bitcoin? Cara, uma regra básica dos investimentos é antes de você pensar em ganhar, não perder. E o Bitcoin tem uma volatilidade muito alta. Criptomoeda em geral, né? Sim. Tem uma volatilidade muito alta. Então o que eu fazia? Eu colocava e eu seguia a minha filosofia de investimentos. 20%, continuei. A criptomoeda saiu de 30 e poucos mil reais, R$ 40.000 e foi para R$ 350.000. Olha só, que salto, hein? Que salto. No momento que a gente teve a pandemia, a gente teve um problema de saúde mundial, né? Então as pessoas tinham aversão, assim, queriam proteger o seu capital e elas entendiam que a criptomoeda, o Bitcoin, seria como se fosse uma reserva de valor. Com a questão do oferta e demanda, o Bitcoin acabou tendo esse salto grande. Então, assim, se você sabe o que você está fazendo, se eu tivesse alguém, né, quando eu comecei, que me pegasse na mão e falasse assim, pô, vem cá, meu amigo, deixa eu te mostrar o caminho aqui. Então, ó, primeira coisa, você tem que mudar a sua mentalidade. E é assim que muda. É desse jeito, passo a passo. Agora você tem que aprender a investir da maneira certa. É assim que se investe. Agora você tem que aprender a olhar as oportunidades de mercado, entender o cenário como um todo que você está inserido e ter o pensamento de um investidor profissional. É assim que faz. Cara, eu tenho certeza que o que eu conquistei hoje nos investimentos teria reduzido aí para um terço muito mais do que a metade, na verdade. É isso que eu tava imaginando. No mínimo a metade do No mínimo tempo a iria metade. reduzir. Mas Exatamente. eu acho que nessa linha de um terço aí, provavelmente, vai muito também do empenho, né, da dedicação que a pessoa vai colocar. Exatamente. Um exemplo, né, básico. A minha carteira ela é pública para os mentorados, né, desde Sim. 2018. Então, hoje a minha carteira ela tem uma rentabilidade hoje, né, de 2018 a 2023. É lógico, teve a questão do boom da criptomoeda, que ela subiu, foi para 300 e poucos mil reais, voltou para cento e poucos mil reais, baixou de 100 mil reais e eu continuei comprando. Então, é você ter a filosofia de investimento correta. Então, teve pandemia nesse período, guerra da Rússia e Ucrânia, teve o mudança de presidente, tal, e minha carteira de 2018 a 2023, ela tem uma rentabilidade hoje de quase 500%. Ou seja, permanece crescendo, independente da economia, política, guerra, Exatamente, situação de saúde mundial. exatamente. E aí eu vou trazer mais um conceito sobre que é da questão de convexidade.
Você sabe o que é convexidade nos Não. investimentos? Convexidade. Não, essa daí é nova. Eu vou trazer aqui esse conceito de convexidade. Convexidade é o seguinte: quando você investe parte de um dinheiro, né, ou parte de um investimento, em que a possibilidade de perda ela é limitada, mas a possibilidade de ganho ela é ilimitada. Então, assim, é difícil de achar esses ativos convexos, mas eles existem, né? E existem ativos, né? Existem investimentos que eles são complementares entre si. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Geralmente, quando acontece alguma coisa mundial ou tem uma notícia, o governo dos Estados Unidos vai mudar, né? Que é um impacto. O nosso governo aqui mudando, assim, muda muito para o mercado interno, mas tem pouca relevância para o mercado externo. Sim. Uma mudança de governo nos Estados Unidos, as pessoas começam a ter uma movimentação diferente. De mudança de capital. Então, nesse momento, você saber mexer a sua peça também para aproveitar essas oportunidades é interessante. E aí você começa a colocar em ativos que a sua perda é limitada, mas o seu ganho pode ser exponencial dentro desse período. Interessante. Já é uma visão bem detalhada e específica que quem tem experiência sabe lidar com isso. Exatamente. E aí que as pessoas ganham dinheiro, os investidores ganham dinheiro. Porque tem um investidor chamado Warren Buffett, talvez seja o maior investidor do mundo, né? Ou um dos maiores investidores do mundo. E ele tem uma frase que eu acho que é sensacional, que é o seguinte, né? Se você colocar o dinheiro para trabalhar para você, se você não colocar o dinheiro para trabalhar para você, você vai trabalhar o tempo todo pelo seu dinheiro. Então, você inverter a lógica é que faz a coisa fluir. E aproveitar essas oportunidades de mercado, né? Ela te faz impulsionar. E as pessoas, os investidores, grandes investidores, ganham muito dinheiro, por quê? O dinheiro sai, o fluxo do dinheiro, né? Ele sai da mão das pessoas que não têm conhecimento para as pessoas que têm conhecimento. Totalmente. Sai da mão dos impacientes para os pacientes. Isso daí é uma lógica absurda do dinheiro, né? E quanto mais você vai conhecendo, né, e vai estudando sobre investimentos, vai tendo essa questão de bagagem de conhecimento e bagagem de carteira, bagagem de mercado, você vai percebendo isso nitidamente. Tem um gestor de uma carteira, né, muito famosa nos Estados Unidos, e o nome dele é Peter Lynch. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Ele foi um gestor que ele conseguiu uma rentabilidade altíssima de um fundo nos Estados Unidos, e mais de 50% das pessoas que investiam com ele perderam dinheiro. Aí você fala assim, pô, mas como que o cara consegue ter uma rentabilidade fora do mercado? Talvez ele seja o gestor financeiro que tenha conseguido a maior rentabilidade na história, né, ao longo da história. Por quê? Existem oscilações de mercado. Sim. E se você vai com a impaciência, né, na hora que você cai, você perde 50% do seu patrimônio no investimento que você fez lá, mas que você tem a convicção de que aquele investimento vai voltar, quando cai esse patamar, o que o investidor mais experiente faz? Aporta dinheiro. O que os investidores menos experientes fazem? Tira o dinheiro. E aí você comprou na alta e vendeu na baixa. Ou seja, perdeu dinheiro mais ainda e ainda perde oportunidade para o futuro. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, você sabendo o que você faz, né, você tendo discernimento, e o que eu prego muito é o seguinte, né, o investimento ele não pode ser complexo. Sim. Se ele for complexo demais, se você tiver uma complexidade muito grande, você não vai até o final. E o verdadeiro jogo dos campeões é o jogo do longo prazo, não é o jogo do curto prazo. Né? O investimento ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se você tem a humildade, né, de buscar o conhecimento e de fazer com que aquele conhecimento se torne algo proveitoso para você no longo prazo, né, aí você se diferencia dos demais. E aí você bota a cabecinha para fora ali tal, e segue de uma outra toada da sua vida, né? Muito legal. Batendo um papo aqui hoje com o Luciano, coach do Milhão, que é mentor em finanças e desenvolvimento pessoal. Luciano, é muito assunto, né, pra gente tratar, mas tem uma pergunta que a gente tá falando muito aqui sobre dinheiro. Mas o que o dinheiro representa para você? Leandro, o dinheiro para mim representa uma única coisa: liberdade. 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 O dinheiro só representa liberdade. Porque o que eu prego na minha filosofia de investimentos? Né? O dinheiro, quando você. Muita gente persegue o dinheiro, né? Então as pessoas perseguem o,
o sucesso financeiro, perseguem ter muito dinheiro, perseguem ter um investimento alto, perseguem ter uma rentabilidade alta, tal. E aí quando chega lá, quando efetivamente chega lá, você vê que o dinheiro representou uma possibilidade. Uma possibilidade de você ter mais tempo com a sua família, uma possibilidade de você ter tempo para viajar, uma possibilidade de você ter tempo de fazer as coisas que você gosta sem precisar dar o seu tempo, né? Ou vender o seu tempo para alguém. Então você começa a fazer as coisas pelo que você gosta. Então, vou te dar um exemplo, né? Muita gente fala assim, pô, por que que você já tem uma renda passiva? E renda passiva é aquela renda que não depende do seu salário, né? Do seu trabalho ativo para você receber. Você recebe ela de outras fontes. Sim. Você já tem uma renda passiva e tal. Por que que você nunca pensou em parar de trabalhar? Porque o trabalho hoje não é mais o dinheiro. Eu escolhi trabalhar. Por quê? Porque eu escolhi impactar mais gente. Eu gosto do desenvolvimento das pessoas, gosto da questão da liderança e eu trouxe isso para a mentoria. Então, para mim, o dinheiro representa liberdade. E a liberdade, ela representa outras coisas na minha vida, que uma delas é fazer o que eu gosto sem precisar ter a obrigação de fazer aquilo por qualquer motivo. Simplesmente pelo motivo que eu gosto, que é fazer e desenvolver pessoas. Muito bom, olha só, muitas dicas para você aqui nesse episódio. Mas além desse conteúdo aqui no episódio, que você está acompanhando nas plataformas de áudio ou no YouTube, tem muito conteúdo bom lá também no @Cult do Milhão. E o que o pessoal que está em casa e ainda não conhece o seu Instagram, ainda não foi lá seguir, apesar que a gente já comentou desde o início, o que eles vão encontrar no seu perfil do Instagram? Leandro, quem entrar no perfil do Instagram hoje, ele vai, é, ele vai encontrar mais do que questão de investimento. Então, o conteúdo que eu trago lá e que eu me propus a trazer lá, não é conteúdo só sobre dinheiro. É conteúdo sobre a minha história de vida transformada naqueles posts, naqueles conteúdos sobre liderança, desenvolvimento pessoal e investimentos. Então ali tem muito mais coisa por trás. Então o critério de seleção de pessoas que trabalham lá é um critério que as pessoas têm que estar no mesmo espírito que eu tenho de filosofia de investimento, de pensamento. Então as pessoas são constantemente treinadas para poder trazer conteúdos, né, e trazer as coisas ali que tenham a minha marca, né? Todos os conteúdos eu chancelo, eu falo, tal, para trazer muita qualidade para as pessoas em liderança, desenvolvimento pessoal e finanças. E eu esqueci de falar de liderança agora há pouco, né? Liderança, desenvolvimento pessoal e finanças. Muito bom, Exatamente. Luciano. E olha só, a gente falou muito sobre resultados, né? Sobre sucesso, sobre liberdade, que é o que o dinheiro representa para você. Mas para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, vamos falar aqui 3 exemplos de como essa liberdade acontece de forma prática na vida das pessoas, de como que todo esse conhecimento que é absorvido através da mentoria, né, de liderança, desenvolvimento pessoal e finanças, como que isso tudo impacta na transformação de vidas. Então, Leandro, é o seguinte, uma pergunta que eu vou trazer uma reflexão aqui para a gente, né? Legal. Hoje, quando você trabalha por dinheiro ou porque você gosta do que você faz? Essa é uma pergunta que eu trago muito lá dentro da mentoria, né? E essa pergunta, ela permeia algumas coisas. Porque se você trabalha com o que você realmente gosta, né? Então, assim, eu gosto de fazer isso daqui. Se você não fosse remunerado por aquele seu trabalho, você continuaria fazendo aquilo que você faz? Se a resposta for sim, ótimo, excelente. Se a resposta for não, a gente tem que buscar o caminho, porque todo mundo tem que pagar a conta, né? Exatamente. Então foi o que a gente falou lá no início, né? Não é o que você gostaria de fazer naquele momento, mas você precisa fazer aquilo naquele momento para chegar no momento que você vai poder fazer algumas coisas que você gostaria. Então, ali você já começa a ter uma reflexão sobre a questão do que você precisa fazer para chegar lá. E aí, o caminho para chegar lá, ele é um caminho tortuoso, às vezes com altos e baixos, mas que você consegue chegar. Então, na hora que você atingiu a sua liberdade financeira, você quebrou uma questão muito importante, que é a questão do vínculo, Sim. da, da,
só da necessidade de trabalhar por dinheiro. Você vai estar trabalhando agora com as coisas que você gosta. Então, essa é a primeira liberdade, liberdade de escolha. A segunda liberdade é a liberdade financeira. Se você não depende de uma fonte de renda ativa para você viver bem com a sua família, para você conseguir continuar perpetuando, né? Não adianta também você Conquistar e perder. perder. Exatamente. Então você atinge a segunda liberdade, que é a liberdade financeira. E a terceira liberdade, que eu acho que é a principal delas, é que você atinge um grau de maturidade tão alto em relação a dinheiro, finanças, tal, que você começa a ter uma liberdade mental. Olha só. Qual Que é super necessário. que é super E necessário. muita gente não valoriza, né? Exatamente. Por quê? Quando você está preso mentalmente a algumas. E aí eu não estou falando nem mais de crença, não. É preso mentalmente a algumas situações que a vida te coloca, né? Sim. A vida te coloca. Eu vou trazer um exemplo, não sei se está correto, né? Pode até me corrigir, mas, Tá. por exemplo, um trabalho estressante, tóxico, que a pessoa não abre mão, se sente desgastado ou desgastada e não abre mão daquilo porque precisa do recurso Exatamente. financeiro. Isso seria? Perfeito. O exemplo que eu ia dar é realmente uma questão de uma relação tóxica. Às vezes as pessoas têm uma relação tóxica porque tem uma dependência da outra pessoa, do emprego, enfim, qualquer que seja a relação, né? E essa amarra mental, ela é difícil de distorcer porque existe um estudo, né, de quando você depois você pode até pesquisar na internet, existe um estudo que quando acontece um sequestro de muito tempo, a vítima acaba tendo afeição pelo sequestrador. Olha só. Então é uma prisão mental, né? Por mais que aquela situação seja ruim, ela acaba tendo afeição pelo sequestrador no longo prazo, né? Não, Sim. não é aqueles sequestros que são traumáticos e resgate e tal, mas quando tem um sequestro de longo prazo. Então, ela acaba se afeiçoando ao sequestrador. Então, essa é uma. E quantas pessoas não estão presas mentalmente sem saber que estão? Então, em determinado momento, quando você atinge esse grau de maturidade, você consegue olhar para a sua história, consegue olhar para a sua vida e falar assim: ó, essas amarras aqui eu não quero mais ter na minha vida. Essas outras aqui eu preciso ter. Essas outras aqui eu vou me libertar. Então, isso é confortante demais. Passa a ser uma escolha e não somente mais uma imposição, né? Exatamente. Por isso que eu falei que o dinheiro, para mim, representa liberdade. Liberdade. Que legal. Mais um conteúdo aí para você acompanhar, né? Muito conteúdo bom aqui no BH Podcast, aqui nesse conteúdo na íntegra, no episódio na íntegra, mas também lá na nossa página no Instagram, porque todo esse conteúdo que o Luciano, coach do milhão, compartilhou aqui, você também encontra lá no nosso Instagram, @BHPodcast, no formato de Reels, para você compartilhar, marcar aquela pessoa e falar assim: opa, isso aqui pode ser interessante para você. E Luciano, quero te agradecer pela participação aqui no BH Podcast e deixar o espaço aí para você divulgar principalmente a próxima turma. Porque se em 1h20 aqui de conteúdo eu já aprendi esse tanto, né, tanto conteúdo útil e relevante para o dia a dia, eu estou imaginando como vai funcionar essa mentoria e esse lançamento que vai acontecer agora em setembro, correto? Isso, exatamente. Compartilhe aí com a gente os detalhes e como que eu e outras pessoas podem participar dele. Ô, Leandro, eu queria te agradecer aqui, o espaço foi muito legal, né? E para a galera que está assistindo aqui, a gente estava batendo um papo antes de entrar ao ar, né, com vocês, e a conversa já estava fluindo demais, né? Foi muito interessante. Então, eu queria te agradecer o espaço, agradecer a conversa, agradecer a oportunidade aqui da gente tá batendo esse papo e principalmente estar levando conhecimento para as pessoas, que isso é o primordial, né? Exatamente. Então, em relação à mentoria, a próxima turma vai ser em setembro, né? Então é importante que vocês sigam o @coach do milhão oficial. Lá vão ter todas as oportunidades e lá já tem um link, né, que para você que se interessou, né, em começar a falar sobre desenvolvimento pessoal, liderança e investimentos, já tem um link lá na bio para você se inscrever já para a lista de espera da próxima turma. Então ela vai encaminhar para um WhatsApp. Nesse WhatsApp a gente vai estar mandando mais informações quando chegar próximo da abertura de vagas, que deve ser em setembro agora. Então o conteúdo lá vai estar um conteúdo muito
denso, né, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né, libertação da mente milionária para que você atinja seus objetivos de médio, curto e longo prazo. Então, entra lá, @Coach do Milhão Oficial, já entra no link da bio que vai te levar lá para o WhatsApp, né, da lista de espera, e já pode seguir lá que vai ter todas as informações quando chegar próximo. Mas vai ser em setembro agora. Então é isso aí, acesse o perfil @Coach do Milhão Oficial para conhecer ainda mais o trabalho do Luciano, conhecer como esse trabalho pode impactar positivamente na sua vida. Porque se você não está fazendo dinheiro, se o seu dinheiro não está em abundância, prosperando, com certeza você vai estar perdendo. Então, entre em contato, saiba mais, né? Conheça mais o trabalho. E eu deixo o convite também para você conhecer mais o conteúdo do BH Podcast. Lembrando que aqui embaixo a gente vai deixar o espaço livre para você comentar. Já deixa algumas questões aí para o Luciano comentar aqui também, né? Vai que ele deixa alguma resposta. E eu tenho certeza que esse é só o primeiro episódio, porque vai ter muito conteúdo aí para a gente abordar, né, não, Luciano? Ô, Leandro, com certeza tem muita coisa para abordar. Aqui não é nem 1% do que dá pra gente abordar ainda. Exatamente, tem muita coisa, tem muita história, né? Eu acho que quando a gente fala muito de investimento, história, né? Eu acho que as pessoas se conectam muito. E a gente estava conversando um pouco antes, né? Sobre vida, sobre tudo, né? Então, tem muita coisa que as pessoas às vezes olham, né? Os bastidores, o palco de alguém e compara com seus bastidores, né? Então, angústia, medo, as incertezas, elas acontecem para todo mundo, né? Então, o que diferencia é realmente falar, desenvolver, conversar, tal. E esses espaços aqui, igual o BH Podcast, que a gente consegue conversar sobre isso, né? Traz muita lucidez para as pessoas, né? Então, tenho certeza que vai ser o primeiro de alguns episódios, né? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente falar. Não só sobre a parte de liderança, de desenvolvimento pessoal, mas também como a parte de investimento, que a maioria das pessoas querem, né, investir. E aí eu deixo uma frase aqui que eu acho que é até interessante, né? Muita gente quer voar, mas tem medo de altura. E aí não consegue, né? Então... Nossa, reflexão. Essa daí, guarda essa, anota. Se você tem medo de voar, começa a pensar em como vai perder o medo de altura, né? Vai que uma Exatamente. mentoria não deixa essa pessoa afiada aí pra alçar novos voos. Exatamente. É isso aí, Luciano. Muito obrigado, viu, pela participação. O espaço está aberto e conta com a gente aí para os próximos episódios. Para você, um abraço e até o próximo BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte.